Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria muito grande poder estar chegando até você através desta live. Eu gostaria de ler aqui um versículo da Palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. E vamos ler só parte A do versículo de número 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então você que faz parte aqui deste ministério, que faz parte da igreja, queria lembrar você que dia 10 está chegando. E você sabe que o nosso maior compromisso é dia 10, onde temos que pagar o aluguel da igreja. Então quero lembrar vocês, citando esse versículo que eu acabei de ler novamente: cada um contribua segundo aquilo que você propuser no coração, não com tristeza, nem por obrigação, por necessidade. E Paulo fala que Deus ama quem dá com alegria. Por quê? Parece que Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. É porque Deus sabia que quando a pessoa se desprende dos seus interesses pessoais, se desprende da avareza, então ela vai semear, vai contribuir com um coração generoso. Como Paulo mesmo disse, cada um contribua segundo aquilo que propor no coração. É a própria pessoa que propõe no coração. Ela sabe aquilo que ela tem, sabe aquilo que ela pode fazer, e aí ela propõe no coração e voluntariamente, com o coração cheio de alegria, ela semeia uma semente na obra de Deus. Então você, meu irmão querido, minha irmã querida, que faz parte deste ministério, não esqueça que essa semana é a semana principal, para que quando chegar dia 10 nós estejamos com a semente nas mãos, e como sempre, cumprindo o nosso compromisso com fidelidade, com honestidade. Então na descrição desse vídeo você vai encontrar uma conta do Bradesco. Então, por gentileza, como você sempre tem agido, faça assim para que tenhamos o recurso necessário para cumprirmos aquilo que temos que cumprir. Então, um abraço forte a você, e daqui a pouquinho retornaremos na palavra deste dia. Agora desliga, amor. Se quiser pode gravar direto. Pode gravar direto? Pode. Aí eu divido lá. Tá, deixa eu abrir aqui o texto. Vamos falar sobre a sombra hoje, né? Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Como vocês estão? Como você está, minha irmã preciosa? E você, meu irmão amado, como você está? Tudo bem? Acredito que sim. Porque quem conhece o Evangelho da Graça de Deus, quem entendeu o grande sacrifício da cruz, quem entendeu esta abundância da graça que foi derramada sobre cada um de nós, por mais que passe dificuldades, algumas tribulações, alguns períodos difíceis, vai saber como passar por isso, porque a nossa alma está ancorada na verdade. E isso é um grande privilégio, quando o Evangelho da Graça de Deus se enraizou dentro de cada um de nós, quando as suas raízes cresceram dentro de nós. Então esse conhecimento, essas raízes, essa maturidade faz com que nós sejamos fortes nos períodos difíceis, períodos de dificuldades, períodos onde a nossa alma, com o seu mundo emocional enganoso, traz um monte de mentiras emocionais. Quem está firmado sabe superar tudo isso.
É isso que nos traz o crescimento espiritual. É isso que faz com que as raízes da verdade cresçam no nosso espírito. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós passamos por períodos difíceis, Deus nos treina, Ele treina o homem interior. Ele vivifica todas aquelas verdades que já estão dentro de nós. E tudo isso nos fortalece, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá ousadia, nos dá força para podermos passar por todo e qualquer período desta vida, seja período difícil, seja período fácil, sem retroceder, sem voltar para trás. Por quê? Porque existe uma convicção profunda dentro de cada um de nós. Essa convicção trazida pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. E essa convicção nos leva adiante. Essa convicção faz com que cada um de nós transcenda as nossas emoções, transcenda os pensamentos errados, transcenda os sentimentos enganosos e nos leva a caminhar, conforme Paulo disse, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só. Por meio de quem? De um só, a saber, Jesus Cristo. E o que é reinar em vida? Significa que eu passe o que tiver que passar, ande por onde tiver que andar. Aquele conhecimento que está dentro de mim vai me dar uma postura de vida que eu vou passar acima de todas essas coisas e vou reinar sobre elas, vou ter domínio sobre elas. Elas não me dominarão, pelo contrário, pela fé e conhecimento que temos de Jesus Cristo, nós é que vamos subjugar todas as coisas e reinar em vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos queridos, e é para isso que nós estamos aqui. Cada vez que nós começamos esta live, nós chegamos aqui com o coração firme, com grande expectativa, acreditando que vamos chegar até você. E esse leitinho da palavra que nós temos dado, não é mais nem arroz com feijão, é leitinho. Você vai experimentar isso. O Espírito de Deus vai fazer isso tornar-se vivo dentro de você. E você vai amadurecer nesse conhecimento. E assim nós nos tornamos um amigo, um irmão, somente um cooperador da tua fé. Mas vamos então para a palavra de hoje. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Colossenses, capítulo de número 2. E nós vamos ler versículos 16 a 19. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 19, que diz: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mas a tônica está no versículo 16 e 17. Vou ler de novo. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que ele está se referindo aqui? Quando ele cita estas coisas, está se referindo
aquilo que se praticava na lei, a guarda do sábado, a acepção do monte de comidas, as festas judaicas, lua nova, todas essas coisas que eles observavam lá na lei, lá na velha aliança. Ele está dizendo que tudo isso era uma sombra, não era uma imagem real. Era uma sombra. E depois ele diz no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra. Agora ele aponta lá para o futuro. Ele diz, sombra das coisas que haviam de vir. Então, todo aquele ritual da velha aliança, da lei, tudo aquilo era uma sombra que apontava para um futuro que havia de vir lá para frente. Não era ainda uma imagem real. Aí depois ele diz, porém o corpo é de Cristo. Então, quero falar com você 4 coisas que se introduziram na igreja dos Colossenses. 4 ensinos errados que se introduziram na igreja dos Colossenses. O primeiro deles é o asceticismo. Eu tenho falado bastante a respeito disso e preciso falar e continuar cada vez mais. O que é o asceticismo? Tudo aquilo que é imposto a você a fazer, é obras, rituais religiosos, disciplinas, tudo aquilo que é imposto para você fazer, que lhe traz algum sofrimento, que lhe custa alguma coisa, que lhe traga alguma dor, são aquelas doutrinas do eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer sacrifício, alguma coisa Deus cobra de mim e me custa, e eu tenho que pagar. Essa é a mentalidade. Então esse asceticismo que entrou aqui na igreja dos Colossenses é justamente isso. Vou recapitular. É tudo aquilo que me custa, que me cobra, que me traz sofrimento, que a religião impõe sobre mim. Um preço que eu sempre tenho que pagar. Alguma coisa que me custe caro, que me traga sofrimento, que me traga dor. Como se eu praticando isso e observando isso, eu fosse agradar a Deus. Você quer ver um tipo de asceticismo? É você ficar sem comer, fazer jejum para tentar obter um benefício de Deus. Sobe monte, desce do monte. Você quer ver outro tipo de asceticismo? Você trabalhou a semana inteirinha, aí você tem que ir numa tal de vigília de sexta para sábado, está super cansado, passou uma semana inteira trabalhando, agora você vai ficar uma noite inteira sem dormir, buscando a Deus, pagando um preço, trazendo uma punição para o teu corpo, para a tua carne, porque você acha que se fazer isso, você vai estar agradando a Deus. E o que agrada a Deus realmente não é esse monte de coisas que eu tenho que pagar, esse preço, esse sacrifício que eu tenho que fazer. O que agrada a Deus é quando eu creio naquilo que já me foi dado gratuitamente, naquilo que Jesus já fez por mim, sem nenhuma obra apresentar. Então, quando eu creio nisso, é isso que agrada a Deus. Que outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O gnosticismo. Então você pode ver no versículo 18 que nós lemos, ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, sem motivo algum, enfatuado na sua mente carnal. O que é o gnosticismo? São aquelas pessoas que vivem pelo seu mundo emocional. Eles querem sentir um Deus na carne. Eles querem ficar vendo coisas, terem visões. Eles querem sentir arrepio, sentir calor, sentir fogo. Eles querem um Deus que peguem ele, descontrolem, rodem, sapateia, né? Daí que vem esse falso ensino de canela de fogo, sapato de fogo.
Daí que vem os falsos reveladores, que toda hora eles estão vendo um montão de coisa. Só eles veem as coisas, Deus só fala com eles. Deus não fala com mais ninguém. Aí eles estão lá na frente, Deus revela tudo para eles, e o que eles dizem que Deus revelou para eles é o que a igreja tem que obedecer. Não importa se está fora da palavra de Deus, uma vez que eles disseram que Deus revelou, então todo mundo tem que obedecer. Então o que Paulo fala? Ninguém se faça árbitro contra vocês. O que é um árbitro na partida de futebol? Alguém que autoridade máxima dentro do campo. Ele pode dar cartão amarelo, ele pode dar o cartão vermelho, expulsar, ele começa a partida, ele apita a falta, ele marca o pênalti, ele é o dominador, o administrador de uma partida de futebol. Então, Paulo está dizendo, ninguém seja árbitro na tua vida, passe a te controlar, mandar em você, impor regras sobre você, pretextando humildade, né? Vem com aquela humildade, culto dos anjos. Agora, como é que ele faz isso? Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Como é que essa pessoa faz isso? Ela está sempre vendo coisas, Deus sempre fala com ela através de visões, eu estou vendo. Você vê uma igreja dominada por alguém assim, essa pessoa manda na vida de todo mundo, controla a vida de todo mundo, toda hora está revelando alguma coisa que tem que fazer. A palavra mesmo não é considerada, mais vale a revelação que a pessoa teve do que a palavra escrita de Deus. Isso é o gnosticismo, fuja disso. Fuja dessas pessoas que só falam em fogo, em arrepio, e ficam tremendo, e canela de fogo, sapato de fogo, eu estou vendo isso, Deus está revelando aquilo, e começa a controlar a vida das pessoas por suas visões falsas produzidas por uma mente carnal. É o que está escrito aqui. Isso aqui entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa entrou lá na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? É a mistura de toda a crendice. Você vai ver que hoje em dia tem igrejas que você entra no culto, parece um espiritismo. Eles pegaram um pouquinho da macumba, pegaram um pouquinho do espiritismo, pegaram um pouquinho do catolicismo e um pouquinho de Jesus, e o culto que eles dizem que estão prestando a Deus, o que eles ensinam é uma mescla de todas essas coisas, não é? A gente ia na igreja católica, eu fui católico quando era criança, ia lá, pegava a água benta, fazia o sinal da cruz. Hoje em dia você vê uma outra água dentro do meio evangélico, a água consagrada. Olha para essa gente na televisão, toda hora é um copo com água, é campanha da água milagrosa. Não é mais água benta, virou água consagrada. O que é isso? É um tipo do espiritismo, não é? Você não vê banho de descarrego, unção com óleo, sal grosso ungido, não é? Você vê um pouquinho de tudo misturado num culto. Então você vai numa igreja que se diz evangélica, tem um pouquinho de macumba, sessão de descarrego, banho de descarrego, corredor de sal grosso, né? Um pouquinho da água orada, um óleo que vem de Israel, né? Aí sobe no monte, enterra lá óleo, deixa lá uma semana e depois volta de lá com óleo. Estão dizendo que é um óleo consagrado que vai mudar a tua vida. Isso é o misticismo, é um pouquinho de cada coisa dentro de um culto evangélico. Foge disso, foge de locais que dão coisas oradas, coisas ungidas, foge de tudo isso, porque isso não é o evangelho da graça de Deus. E por fim, é o que nós vamos falar hoje, entrou também o pessoal da lei, o pessoal da velha aliança, o pessoal que vivia debaixo da lei de Moisés. Aí Paulo disse, é isso que nós vamos falar: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova, né? Ou sábados,
Aí Paulo diz por quê? Porque todas essas coisas que se praticavam na lei, elas eram sombras, elas nunca foram realidade. Elas eram sombra de coisas futuras que haviam de vir. Então, eu quero pegar um texto antes da lei, lá em Êxodo capítulo 12. Vamos lá, Êxodo capítulo 12. Eu quero mostrar um tipo de sombra lá antes da lei. Antes da lei, Êxodo capítulo 12, eu já preguei e já ensinei muito a respeito disso aqui na igreja. Mas quero deixar isso aqui registrado nesta live para você. É a instituição da Páscoa, Êxodo capítulo 12. Você sabe muito bem que o povo de Israel viveu 430 anos escravizado na terra do Egito. E Deus já havia mandado 9 pragas para libertar o povo da escravidão dos egípcios. E essa era a 10ª praga. Então vamos ler Êxodo capítulo de número 12, vamos ler versículos assim principais. Versículo 1: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículos 7 e 8. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Versículo 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrarei por estatuto perpétuo. Versículo 26 e 27. Quando os vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas, e o povo se inclinou e adorou. Versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Então essa era a 10ª praga. Como acabamos de ler, nesta madrugada o povo seria liberto de 430 anos de escravidão. Então Deus orientou que se pegasse um cordeiro sem defeito, sem mancha, e pegasse o sangue desse cordeiro e pusesse nos umbrais da porta. E a casa que tivesse a marca do sangue, quando Deus viesse para punir a terra do Egito, ele passaria por cima desta casa, e aqueles que estivessem ali na casa, nenhum mal, nenhuma praga, nada, nenhum dano sofreriam. Não porque eles eram bonzinhos, mas é que eles tinham uma cobertura. E qual era a cobertura? A marca do sangue nos umbrais da porta. Você vê que até no dias de hoje as igrejas feiticeiras, elas distribuem frasquinho com suco de uva representando o sangue de Jesus, para as pessoas levarem para casa para se proteger e passar nos umbrais da porta, para ficarem protegidas do mal. Isso aqui era o ritual da Páscoa. Quem é que viveu 430 anos escravizados no Egito? Não foi o povo de Israel, foi o povo de Israel. Essa era a 10ª praga, e
eles tinham que cumprir esse ritual, porque naquela madrugada, o período de 430 anos de escravidão iria acabar. Naquela madrugada haveria a verdadeira libertação da escravidão de Israel. Então você vê, isso aqui foi uma coisa utilizada por Deus, foi real, faz parte da história de Israel, mas é claro, foi uma coisa útil, feita por Deus para todo aquele povo, mas é claro, isso foi uma coisa real, teve muita utilidade. Mas para nós que estamos na nova aliança, esse ritual não serve mais, não tem nada mais a ver conosco. Esse ritual era uma coisa que apontava lá para o futuro, quando Cristo viria, quando o verdadeiro Cordeiro viria e derramaria o seu sangue na cruz do Calvário, e a verdadeira salvação, a verdadeira redenção, a verdadeira libertação aconteceria com aquele sacrifício perfeito, feito por Cristo lá na cruz do Calvário. Então isso aqui era uma sombra, foi algo que Deus fez realmente no povo de Israel. Naquela madrugada eles foram libertos realmente, mas apontava lá para o futuro, quando Cristo viria, e a verdadeira salvação, e a verdadeira libertação aconteceria com aquele sacrifício perfeito, realizado por Jesus na cruz do Calvário. Então, agora vamos pegar esse texto aqui e ir lá para frente para encontrar o verdadeiro Cordeiro lá. Então, versículo 5. Como seria esse Cordeiro? Olha aqui. Versículo 5. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Agora vamos encontrar esse Cordeiro lá na nova aliança, lá na frente. Vamos encontrar não a sombra, porque isso aqui foi uma sombra, foi útil por um tempo, mas a imagem real, que é Cristo, viria lá no futuro. Então vamos trabalhar na palavra de Deus e encontrar esse Cordeiro lá na frente, que é Jesus Cristo. Então vamos lá, João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. E vamos encontrar esse Cordeiro aqui, o verdadeiro Cordeiro de Deus. João Batista era filho de sacerdote, filho do sacerdote Zacarias. Provavelmente seu pai havia ensinado todos os rituais da lei para ele, porque o seu pai era sacerdote. E quando Jesus veio a ele aqui, João capítulo 1, versículo de número 29, quando Jesus veio até João Batista, aquele que batizava no Rio Jordão, vamos ver o que João disse a respeito dele. Nós vamos encontrar aqui o verdadeiro Cordeiro. Aquilo que nós lemos lá em Êxodo 12, aquilo foi útil por um tempo, aquilo era uma sombra, não era a imagem real. Não adianta eu ir lá em Êxodo 12, pegar aquele ritual e querer trazer para nós nos dias de hoje que somos igreja. Não adianta chegar lá em Êxodo 12, pegar um frasquinho de suco de uva representando o sangue de Jesus, mandar as pessoas passar nos umbrais da porta para protegê-las, que aquilo foi sombra, aquilo não serve para nós nos dias de hoje. Aquilo foi uma sombra que acabou. O verdadeiro Cordeiro, a imagem real, é Jesus Cristo, que viria lá no futuro. Então, quando Jesus vem a João Batista, o que João Batista diz a respeito de Jesus? João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, repare bem, preste muita atenção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Êxodo 12, eles iriam comer aquele cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Agora, quando João Batista, ele vê Jesus Cristo, olha a revelação
que ele tem a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que eu já falei, João Batista era filho de sacerdote, Zacarias era seu pai, ensinou ele todos os preceitos da lei, todos aqueles rituais da lei. João não era alguém que não conhecia o Velho Testamento. João era alguém que conhecia o Velho Testamento. Então, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Veja bem, quando ele olha para Jesus, a mente dele vai lá para Êxodo 12, no período da escravidão. Ele lembra daquele cordeiro que Deus lá no passado mandou separar, um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele lembra do sangue do cordeiro que foi posto nos umbrais da porta. João conhece tudo isso, ele é filho de sacerdote. Ele sabe que naquela madrugada Israel foi liberto do cativeiro. Então, João também conhecia todos os sacrifícios pelos sacerdotes quando a lei foi instituída. Todos os animais sacrificados e o sangue derramado quando a lei foi instituída. Mas quando João vê Jesus, o que ele diz? Olha a revelação. Olha o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro que vem de Deus, o Cordeiro sem mancha, sem mácula. Olha o verdadeiro sacrifício. Olha o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Olha o Cordeiro do sacrifício perfeito. João conhece todo o Velho Testamento, todos os sacrifícios pelo pecado. Mas quando ele olha para Jesus, eis aí o verdadeiro Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Será que você acredita no que eu vou falar agora? O Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Bem diferente daquele cordeiro que foi morto, que eles comeram dentro das suas casas e passaram o sangue dele nos umbrais da porta para que eles não sofressem o dano. Esse cordeiro que João Batista identifica, que é Jesus, ele vai tirar o pecado do mundo. De onde que ele vai tirar o pecado do mundo? Ele vai tirar o pecado do mundo na cruz. Ele vai tirar o pecado do mundo na cruz. Eu não ia abrir esse texto, mas vamos ler Isaías 53, recordando que o profeta viu naquela visão sobre Jesus. Versículos 4 e 5, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído, olha a palavra, moído. Aonde ele foi moído? Na cruz. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, com quem? Paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, chagas, pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então João Batista conhecia isso, e quando ele diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele estava dizendo? Que Jesus tiraria o pecado do mundo. Aonde tiraria? Na cruz do Calvário. Então, o pecado do mundo foi tirado na cruz. O preço do pecado por tudo aquilo que entrou em Adão. Você tem que entender que quando Cristo na cruz disse: está consumado, essa palavra não pode falhar, está escrito aqui. O Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então Cristo é a imagem real. Aquele cordeiro de Êxodo 12 era só uma sombra. Aquele ritual de passar o sangue nos umbrais da porta foi útil para aquele tempo, era só uma sombra, não era a imagem real. Mas quando Cristo vem,
Ele é o Cordeiro de Deus que vai resolver o problema definitivamente. Ele iria tirar o quê? O pecado do mundo. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu sei que na tua mente a coisa fica assim. Principalmente se você vem em igreja de lei, de jugo de peso, você não entende isso. Mas no sacrifício na cruz, o pecado, a culpa do mundo foi tirada pelo verdadeiro Cordeiro, Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 36, João repete, ele diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Agora vamos lá para a primeira carta de Pedro. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18, que diz, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Agora, o que Pedro tem em mente? Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, legada pelos vossos pais, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O que Pedro está dizendo? Sabendo, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer isso, saber, você sabe isso, o que, Pedro? Aí ele diz, que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, euro, dólar, real, não se paga por isso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, olha lá, que fostes resgatados da vã maneira de viver, uma herança que nós herdamos dos nossos pais. Quem são esses pais que Pedro tem em mente? Adão e Eva, deles, desse primeiro casal que todos nós viemos, eles pecaram e nos puseram todos nós debaixo do pecado. Então o que Pedro está dizendo? Não tinha nada neste mundo que pudesse nos resgatar. Dinheiro não poderia resgatar, ouro, prata, nada poderia nos resgatar. Por isso que ele fala, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, legada pelos nossos pais. Mas o que é que foi que me resgatou? Você acredita que você é um resgatado? Você acredita que Cristo te resgatou por inteiro, definitivamente? E como isso se deu? Olha lá o que Pedro diz. Mas pelo precioso sangue. Agora Pedro apresenta o verdadeiro cordeiro aqui. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mancha, sem mácula. O sangue de Cristo. Olha o verdadeiro cordeiro. Então, Cristo era o verdadeiro cordeiro sem mancha, sem mácula. E aquele sangue, este sangue que foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue nos resgatou. Esse sangue nos resgatou para sempre. Este Cristo é a imagem real. Aquele quadro de Êxodo 12, antes da lei, aquilo era antes da lei. Aquilo foi uma coisa usada por Deus, mas foi uma sombra. Foi válido para aquele tempo, mas para os dias de hoje tudo aquilo acabou. Por quê? Porque a verdadeira imagem real, o verdadeiro cordeiro sem mancha, sem defeito, já nos resgatou com seu próprio sangue. Vamos voltar a Êxodo 12, vamos lá, Êxodo 12, vamos ler de novo ali.
Qual outra coisa que Deus mandou fazer? Ele diz: tomarão o sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas. E depois, no versículo 13, o que Deus diz? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então olha que coisa interessante. O que Deus mandou fazer? Você pegue o sangue desse cordeiro, já disse isso dezenas de vezes hoje, vocês vão passar nos umbrais da porta. Este sangue seria o sinal, seria a cobertura. Então quando Deus viesse para ferir a terra do Egito, a casa que tivesse com a marca do sangue, repare, eu quero que você entenda isso, não é que eles eram bonzinhos, não é que eles eram santinhos, eles eram especiais, que eles não seriam tocados. Você pode ver que esse povo todo era um povo ruim. Todos eles, logo que foram libertos, reclamaram, murmuraram, e nenhum deles entrou na terra prometida. Eu quero que você entenda isso. Não é porque eles eram bonzinhos, santinhos, que nada iria tocar neles. É porque eles tinham uma cobertura. A cobertura era a marca do quê? Daquele sangue que estaria nos umbrais da porta. Não é porque eles tinham alguma obra boa, que eles eram bonzinhos, que não seriam tocados pelo mal, mas é por causa do sangue que nada tocaria na casa deles. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando Deus veio punir a terra do Egito, e eles viram aquela marca do sangue nos umbrais da porta, Deus viu, então nada poderia tocar dentro daquela casa, naquelas pessoas. Por quê? Porque eles tinham uma cobertura. É isso que eu quero que você entenda. E a cobertura era o sangue, não eram as boas obras deles, era o sangue. Isso aconteceu em Êxodo 12, mas com sangue de animais. Agora a gente vai lá para a nova aliança. Vamos para a imagem real e vamos ver o sangue de Jesus Cristo, que já fez por nós. Voltemos em Pedro, onde nós estávamos. Vamos lá. O que Pedro diz? Vou ler de novo a mesma coisa. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, legada pelos vossos pais. Agora, como é que eu fui resgatado? Agora nós vamos encontrar o sangue aqui. Lembrando, Êxodo 12, o sangue está nos umbrais da porta, e nada poderia tocar lá dentro, naquelas pessoas, quem tivesse a marca do sangue. Olha a imagem real, o sangue de Cristo na nova aliança. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, legado pelos vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem mancha e sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo. Então lá na velha aliança, aquele sangue de animais deu cobertura para eles, eles não foram tocados. Imagine na nova aliança esse sangue de Cristo derramado na cruz, esse sangue que nos deu cobertura e nos dá cobertura. O que poderá te tocar? Eu quero que você entenda isso. Se lá eles não foram tocados, e aquilo era o sangue de um cordeiro que estava lá, imagine agora o sangue do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro, a imagem real. Aquilo em Êxodo 12 foi a sombra, mas Cristo é a imagem real. Por isso que nós somos resgatados por este sangue. O sangue hoje é a nossa cobertura, não porque nós somos bonzinhos, não, é porque nós temos uma grande cobertura, que é
o sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos encontrar outros versículos que falam a respeito do sangue. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Vamos ler esse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Agora preste muita atenção, para que você entenda isso claramente. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é o quê? Este cálice é, agora eu quero que você pense, é o quê? O que Jesus está afirmando? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então o que Jesus Cristo disse? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que ele está apresentando? O sangue dele. Através desse sangue do Senhor Jesus Cristo. É a nova aliança no sangue dele. Então, a aliança feita no Velho Testamento foi com sangue de animais. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, aquele sangue derramado na cruz, ele é o selo da nova aliança. Esse sangue nos dá cobertura. Nós hoje vivemos numa nova aliança, num Novo Testamento, debaixo do Evangelho da graça de Deus. E o selo desta nova aliança é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se lá na velha aliança nada poderia tocá-los por causa da marca do sangue, hoje nós estamos debaixo da cobertura do sangue do verdadeiro Cordeiro, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. Romanos capítulo de número 5, vamos lá, Romanos capítulo de número 5. Lembrando vocês que estamos tratando da imagem real do sangue do verdadeiro Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 5. Vamos ler desde o versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu já te expliquei bem o que é ser justificado. Ser justificado, entre muitas coisas, é que eu me tornei inocente, me tornei limpo, sem culpa diante de Deus. E o que esse versículo de número 9 está dizendo? Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de onde? Salvos da ira. Então esse sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do verdadeiro Cordeiro, a imagem real. Aquele texto de Êxodo era uma sombra, não era a imagem real. Mas a imagem real, que é o verdadeiro Cordeiro de Jesus Cristo, veio. E esse sangue que foi derramado na cruz, esse sangue nos justificou, nos tornou inocentes, nos tornou sem culpa, sem dívida, limpos diante de Deus, nos deu cobertura total. O sangue da imagem real que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos para outro versículo, Efésios capítulo 1.
nós vamos ler outra coisa gloriosa que fala a respeito do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios 1, vamos ler desde o versículo 3, é muito importante ler esse texto todo, mas a tônica está no versículo 7. Então, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, a tônica, versículo 7. No qual em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão de todos os pecados. Naquela madrugada em Êxodo 12, quando eles tiveram a cobertura do sangue nos umbrais da porta, pouquinho tempo depois eles foram libertos de 430 anos de escravidão. O que esse versículo 7 está dizendo? Que no sangue da imagem real, Jesus Cristo, verdadeiro Cordeiro, o que não é sombra, é a imagem real, nós encontramos nesse sangue a redenção, o fim de toda escravidão, todo cativeiro que pesava sobre nós. Através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a redenção. Redenção é o fim da escravidão, o fim das prisões, o fim de tudo aquilo que prendia o homem. Como nós conseguimos obter estas coisas? Paulo fala, no qual em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, e os pecados, e a culpa, e a remissão, a retirada de todos os pecados. Tudo foi retirado da nossa vida. Nós somos justificados, e quando Deus olha para nós, Ele nos vê sem culpa, sem condenação, totalmente redimidos de toda e qualquer prisão e de todo e qualquer cativeiro. Vamos agora para Atos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos ver ali todo esse capítulo aqui. Vamos ler o que Paulo fala no versículo 24, mas não é isso que iríamos ler. Mas Paulo está dando uma grande declaração, ele está se despedindo da igreja de Éfeso. Ele vai para Jerusalém e vai ser preso lá. Então ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. E no versículo 24 ele diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Repare bem, isso aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo. Ele está dizendo que ele não considerava a vida dele em nada preciosa para ele mesmo, contanto que, olha lá, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. E qual era a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor? Testemunhar. Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Então vou ler de novo. Porém, Paulo dizendo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar. Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Depois ele diz, versículo 28, atendei por vós, ele está dando orientações, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora olha o que ele diz, a igreja é de quem? De Deus. A igreja de quem? De Deus, a qual ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Pastor, repete isso. Eu vou repetir. O qual
Ele comprou a igreja, Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Por isso que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Lá na velha aliança, lá em Êxodo 12, o sangue deu cobertura nos umbrais da porta. E nenhum mal pôde tocá-los. Mas Paulo está dizendo aqui que este sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da imagem real, do verdadeiro Cordeiro que é Jesus Cristo, com este sangue Ele nos comprou. Nós somos propriedade exclusiva dele, somos de Deus para sempre. Então você está entendendo o que é uma sombra? Deus usou muitas coisas no Velho Testamento, muitos acontecimentos, muitos episódios da vida do povo de Israel. Depois Deus dá a lei, levanta os sacerdotes, levanta o tabernáculo, vem as leis cerimoniais, as leis do sacrifício, toda aquela parafernália de coisa. Mas quando Cristo vem, Cristo cumpre todos aqueles rituais, todas aquelas alegorias, todas aquelas coisas. Cristo vem e cumpre tudo aquilo. Cristo é a imagem real, e tudo aquilo é tido como uma sombra que foi útil por um tempo. A sombra nunca produziu a imagem real. A sombra sempre apontava para um futuro, quando a imagem real, que era Cristo, viria. Então, quando Cristo vem, Ele é o verdadeiro Cordeiro. Quando Cristo derrama o sangue na cruz do Calvário, este é o verdadeiro sangue da nova e eterna aliança. Quando Cristo cumpre isso, toda aquela sombra do Velho Testamento deixa de ser. Todos aqueles sacerdotes do Velho Testamento deixam de ser. O tabernáculo e o templo do Velho Testamento deixam de ser. Os altares deixam de ser. Os sacrifícios e festas e rituais, tudo aquilo deixa de ser. Por quê? Porque Cristo agora é a imagem real. E com o seu próprio sangue Ele estabelece uma nova aliança. E é nisso que nós estamos vivendo. Nós vivemos nesta nova aliança. Então, nós saímos da sombra. O que Paulo está dizendo? Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festas, lua novas, porque tudo isso tem sido uma sombra dos bens vindouros. Era tudo aquilo uma sombra, porém a imagem real agora é Jesus Cristo. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, onde o escritor de Hebreus nos dá referências gloriosas. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: ouça isso com atenção e entenda. Eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender que toda aquela velha aliança era uma sombra, aquilo acabou na cruz. A maior parte dos pregadores hoje pregam mais o Velho Testamento. De onde vêm as falsas doutrinas? De onde vêm as campanhas falsas? De onde vêm os votos falsos? De onde vêm os falsos ensinos? Vem tudo da velha aliança. Vem tudo de lá. E as pessoas têm dificuldade de entender que tudo aquilo se passou e acabou. Então, Hebreus capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, que com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O que o escritor está dizendo aqui? Ele está dizendo que a lei, que todos aqueles rituais, que todos aqueles sacrifícios, que toda aquela parafernália de coisa, era uma sombra. Nunca pôde tornar perfeitos os ofertantes, e com os mesmos sacrifícios, anos após anos, perpetuamente fazem as mesmas coisas, que nunca pôde fazer nada por dentro deles, nunca pôde mudá-los em nada.
nunca pôde aperfeiçoá-los em nada, porque tudo aquilo era uma sombra que não tinha poder para transformar o coração, transformar a mente das pessoas. Aquilo foi útil por um tempo, mas Deus aboliu tudo aquilo com a vinda de Cristo aqui na terra, estabelecendo uma nova aliança. Versículo 4, vou ler. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes. Preste atenção, antes um corpo me formaste. O que o escritor está dizendo? Era impossível. Você quer ver uma coisa impossível na Bíblia? Na Bíblia tem coisas impossíveis? Tem, e esta é uma delas. É impossível que aquele sangue de animais, aquilo que se utilizava na lei, aqueles sacrifícios com sangue de animais, é impossível que aquele sangue de animais, de touros e de bodes remova pecados. Então todo aquele ritual da lei nunca pagou pelo pecado. Todo aquele ritual da lei nunca removeu o pecado. Aquilo era uma sombra. Aquilo não resolvia o problema, não resolvia o problema. Vou ler de novo. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O que Deus está dizendo aqui? Que os próprios sacrifícios que Ele estabeleceu na lei, e as próprias ofertas que Ele estabeleceu na lei, tudo aquilo cansou, tudo aquilo acabou. Deus não queria mais aquilo, aquilo se encerrou, aquilo foi uma sombra que acabou. Vou ler de novo. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Tudo aquilo, olha, entenda isso, todos aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, aquelas leis, os rituais, as cerimônias, tudo foi estabelecido por Deus. Mas chegou um tempo que o próprio Deus se cansou e não queria mais aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Foi quando Cristo veio ao mundo e Deus vai cancelar tudo aquilo. Se cansou, não queria mais aquilo. E Cristo vai morrer na cruz e estabelecer a nova aliança, estabelecer o Novo Testamento. Não te deleitastes com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. Cristo dizendo: no rolo do livro, lá na lei está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescenta: eis aqui estou, ó Deus, Cristo dizendo, para fazer o quê? A sua vontade. Aí ele diz: remove a primeira aliança para estabelecer uma segunda. Então como começamos esse capítulo? Dizendo que tudo aquilo foi uma sombra. Tudo aquilo, aquele Êxodo 12 foi uma sombra que acabou com Cristo na cruz. Todo esse Velho Testamento foi uma sombra que acabou com Cristo na cruz. Por isso que quando Paulo cita Romanos 10:4, o que ele diz? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de tudo aquele que crê, de todo aquele que crê. Então o que Paulo tem em mente? Toda aquela velha aliança. Paulo está dizendo que o fim de tudo aquilo é Cristo, tudo aquilo acabou. Não adianta eu pegar a igreja e levar para o Velho Testamento e ficar pregando coisas lá, ficar levando o povo para a sombra. Quem está na sombra não enxerga o Evangelho. Aqueles que só pregam sombra não enxergam, não passaram pela cruz ainda. Quem está vivendo na sombra não está enxergando que na cruz tudo se consumou. Quem está vivendo na velha aliança, na sombra, não entende as cartas de Paulo, não entende. Remove o primeiro. Para quê?
para estabelecer o segundo. Então, nesses versículos lidos, um corpo foi preparado por Jesus Cristo. Estava escrito todas essas profecias dele na velha aliança. Ele vai ter um corpo, ele vai para a cruz. E o primeiro, a sombra vai ser removida, para se estabelecer uma segunda aliança, um segundo pacto, aonde nós vivemos. Será que você entende isso? Será que você entende que não pode mesclar o velho com o novo? Será que você entende que toda aquela parafernália de coisas ensinadas no Velho Testamento acabou na cruz? Cristo disse: remove o primeiro para se estabelecer o segundo. Será que você entende isso? Porque é isso que muda a nossa vida, a compreensão, a divisão dessas duas coisas é que abre a porta para entendermos o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, Hebreus capítulo 8, nós estamos no capítulo 10, vamos voltar um pouquinho, Hebreus capítulo 8, vamos ler só o versículo de número 6, que diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, ouça o que eu estou te dizendo, o que esse versículo diz? Agora com efeito, Jesus obteve um ministério muito mais excelente, quanto ele é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Vou ler de novo com calma, presta atenção, olhe para mim. Agora, com efeito, Jesus obteve, o que Jesus obteve para nós? O ministério muito mais excelente do que? Do que a velha aliança, do que a sombra. Aí ele diz, quanto ele é mediador, agora ele se tornou mediador de uma superior aliança estabelecida em superiores promessas. O que ele está dizendo? Que Jesus agora é o mediador de uma superior aliança com base em superiores promessas. Ele está dizendo que a nova aliança, o Novo Testamento no sangue dele, é muito superior àquilo que Deus estabeleceu na velha aliança. Hebreus capítulo 7, estamos vindo de trás para frente, versículo 22. Olha o que diz o versículo 22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador do quê? De superior aliança. O que é um fiador? Vamos supor que você vai alugar uma casa e a imobiliária quer um fiador, alguém que garanta o pagamento do aluguel. Se você falhar, o fiador geralmente tem um prédio próprio, uma casa própria, dá a escritura lá como sendo fiador da tua dívida. Se você não pagar, ele vai ter que pagar, ele é a garantia do pagamento. Se você não pagar aluguel, a responsabilidade vai cair sobre o fiador. Ele é obrigado a pagar se você não pagar aluguel. Então o que ele está dizendo aqui? Por isso mesmo, Jesus, preste atenção, se tem tornado fiador de uma superior aliança. Então, ele é garantia, o próprio Jesus é a garantia dessa nova aliança que vivemos. Ele é o fiador, essa nova aliança não pode falhar. Essa nova aliança não tem uma promessa que possa falhar, porque Jesus é o que garante que tudo isso se cumpre na nossa vida. Ele é fiador de uma superior aliança, dando a entender o quê? Que toda aquela velha aliança foi uma coisa inferior, foi a sombra de tudo isso que nós temos compreendido e vivido hoje. Será que você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Todos aqueles rituais do passado, aquele Êxodo 12 que nós falamos, foi tudo útil para aquele tempo. Tudo aquilo apontava para o futuro, quando Cristo viria, ele cumpriria tudo aquilo e estabeleceria uma eterna aliança, porque aquela primeira aliança teve o seu fim na cruz. Está bem claro isso? E onde é que nós vivemos hoje? Não é? Nós vivemos na nova aliança. Quer conhecer bem a nova aliança? Você tem que conhecer as cartas de Paulo. Nós vivemos no evangelho da graça de Deus, onde Cristo já fez tudo por nós.
onde tudo já nos foi dado gratuitamente, onde tudo já está pago, onde nós já fomos justificados, reconciliados, nos tornamos herdeiros por Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se eu voltar para trás, presta atenção, se eu voltar para a velha aliança, eu volto para a sombra. Eu quero terminar dizendo isso: quem vive na sombra não consegue entender e enxergar o Evangelho da graça de Deus. Quem vive na sombra, quem vive lá na velha aliança, está na escuridão ainda, não consegue entender e enxergar o Evangelho da graça de Deus. Foi uma alegria estar com você até esse momento. Quero declarar que eu vos amo muito e tenho um grande interesse na tua vida. O interesse é esse: que você cresça na graça e no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E assim vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.